Olá, amigo EBEG, meu nome é Renato Grilo e estamos aqui para mais uma Dica EBEG. Hoje nós trataremos de um julgado importantíssimo, que certamente será cobrado nos concursos dos próximos anos, que foi noticiado nos informativos 697 e 698 do Supremo Tribunal Federal de março de 2013. Esses informativos trataram da chamada Emenda Constitucional 62 de 2009, chamada pelo Supremo Tribunal Federal de Emenda do Calote. Foi a famosa alteração do artigo 100 da Constituição Federal. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou lhe dizer as 5 inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal Federal neste julgado. É importante que você esteja com a sua Constituição na mão para que você risque dela os termos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no artigo 100 da Constituição Federal. São eles: a primeira declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a frase "na data da expedição do precatório", está no parágrafo 2º do artigo 100. Significa dizer que aquele privilégio especial dentro dos créditos alimentares para aquelas pessoas com 60 anos na data da expedição de precatório não serão mais exigidos esse fraseado, essa completar 60 anos na data da expedição do precatório. Todas as pessoas que vierem a completar 60 anos, mesmo que na data da expedição do precatório não tinham 60 anos, elas também terão direito a participar da preferência especial dentro dos créditos alimentares. Então, por uma questão de isonomia, o Supremo Tribunal Federal equiparou as duas situações. Não importa que você tenha 60 anos ou na data da expedição do precatório, ou tenha completado 60 anos durante a espera pelo pagamento do precatório. Nos dois casos, aplicar-se-á a mesma regra do artigo 100, parágrafo 2º. Risca da tua Constituição essa terminologia. Segunda inconstitucionalidade declarada, a compensação automática de precatórios. Compensação automática de precatórios. Parágrafo 9º e parágrafo 10 do artigo 100. Risca eles dois da tua Constituição. Foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Veja só, como era essa sistemática? A sistemática era assim: você tinha ganho uma ação contra o Estado, contra o poder público, o precatório iria ser emitido, mas antes da emissão do precatório, o poder público poderia compensar todos os débitos que você teria com o poder público, ainda que não inscritos em dívida ativa, se compensariam automaticamente. O Supremo Tribunal Federal entendeu que havia um benefício desmedido para o poder público. Havia uma supervalorização da parte pública e que essa compensação automática prejudicava demasiadamente o credor do Estado. Então, essa sistemática de compensação automática foi declarada inconstitucional. Os parágrafos 9º e 10 da Constituição Federal, no artigo 100, eles foram extirpados do ordenamento jurídico brasileiro. Preste atenção nisso, porque vai cair muito em concurso. Terceira inconstitucionalidade declarada, que está relacionada com a quarta inconstitucionalidade declarada também. Índice oficial de caderneta de poupança. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a eleição pela Emenda Constitucional 62 de 2009 do índice da caderneta de poupança se mostra ilegítimo para garantir a manutenção do poder aquisitivo dos precatórios. Por quê? Porque a caderneta de poupança não é capaz de manter o poder aquisitivo do valor contido no precatório. Esse índice não é legítimo, não mantém o justo valor ressarcitório que o poder público tem que pagar àqueles que causou dano. Então, esse índice da caderneta de poupança está extirpado do ordenamento jurídico brasileiro. Risca da tua Constituição. Outra fraseada, quarta inconstitucionalidade declarada, independentemente de sua natureza. Mesmo parágrafo 12 do artigo 100, também risca isso aí da tua Constituição. Veja só, o que é que significa isso? Foi declarado inconstitucional pensando principalmente nos créditos tributários. O poder público corrige os seus créditos tributários pela taxa da Selic. Toda vez que você tiver um crédito contra o poder público decorrente de uma natureza tributária, a taxa Selic, já que o poder público também a utiliza para corrigir os seus créditos, deve ser aplicada. Por isso, dependendo da natureza do crédito, o poder público vai usar o mesmo critério de correção que utiliza para os seus créditos, vai utilizar para os seus débitos. Então, o Supremo Tribunal Federal, pensando nos créditos tributários principalmente, declarou inconstitucional esse fraseado. E, por último,
o regime especial de pagamentos de precatórios vencidos dos estados e dos municípios há mais de 15 anos. Foi declarado totalmente inconstitucional o artigo do ADCT que vinculava a receita corrente líquida de estados e municípios para pagamentos de débitos precatórios vencidos. Esse foi o ponto mais criticado da emenda e foi totalmente declarado inconstitucional. São essas as dicas EBEGE. Espero você na próxima dica. Muito obrigado pela sua atenção.